Queria falar aqui com vocês hoje sobre o lanche mais vendido no mundo, Big Mac. Esse lanche aqui foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para saber dos americanos quem sabia quais eram os ingredientes contidos nesse lanche. Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é que depois foi feita uma outra pergunta para eles. Qual que é os 10 mandamentos? E aqui eu queria passar para vocês aqui um relatório do que aconteceu dessa pergunta de quem sabia os ingredientes do Big Mac e quem sabia os 10 mandamentos. 80% sabia que o Big Mac tinha 2 hambúrgueres. Porém, menos de 60% sabia do mandamento não matarás. 45% sabia do mandamento honra o teu pai e tua mãe. Porém, 62% sabia que tinha picles. 34% sabia do mandamento lembra-te do dia do sábado. Porém, 50% sabia que o pão tinha gergelim. Confesso para vocês que isso leva a gente a pensar algumas coisas. Talvez a gente sabe tanto alguns elementos, algo que a gente consome todo dia ou constantemente, ou que gostamos de consumir, e aquilo que a gente gosta, a gente sabe. E é por isso que eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês de um salmo que exalta a palavra de Deus, de um salmo que exalta os mandamentos de Deus, de um salmo que exalta a lei de Deus, que é o Salmo 119. O Salmo 119 aqui, tem 3 aqui que eu quero ler com vocês, muito famosos. Lâmpada para os teus pés, a tua palavra, luz para o teu caminho, fala sobre a lei. Um outro, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também um outro muito conhecido, nas tuas mãos fizeram e me formaram, e da inteligência para entender os meus mandamentos. Você pode observar que em todo o Salmo 119, os versículos é de reforço para a lei de Deus. O Salmo 119 ele é construído de uma forma muito poética. Ele é construído, as suas orações, começa com as primeiras letras de ordem do alfabeto hebraico. Então vamos contextualizar aqui para os nossos dias. Então a primeira oração ali do Salmo 119 começou com a letra A. E aí então coloque, alegre-te no Senhor e assim por diante. Depois termina isso, a segunda parte é a letra B. Bendito seja o nome do Senhor e assim por diante. Termina depois a letra C, de forma acróstica, né? Cantai ao Senhor e assim por diante. Foi feito nessa poesia, o Salmo 119. O texto do Salmo 119 que eu gostaria de trazer aqui para reflexão para nós está Salmo 119, 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Essa palavra, odre, nos leva a pensar o que é o odre. O odre era uma vasilha, uma garrafa, algo que levava alguns elementos, sendo esses água, vinho, leite, azeite. E dentro de um simbolismo bíblico, esses elementos também têm seus significados. A água, purificação, batismo. O vinho, alegria, festividade. O azeite era para ser cura, unção. O leite, sustento, alimento. O odre ele foi criado com este propósito. Porém o salmista fala assim, estou como odre na fumaça. Portanto, não me esqueço, mesmo assim não me esqueço dos teus mandamentos, dos teus estatutos. Por que isso? O odre, como ele levava esses elementos, ele sofria um processo de dilatação e de diminuir. Dilatava e diminuía. Até que tinha pequenas rachaduras no odre. E aí ele começava a vazar os elementos dentro então dessa vasilha. Dentro então dessa garrafa que carregava. E sabe o que acontece? Depois que ele não conseguia mais segurar esses elementos, ele então era descartado, era aberto como se fosse um tapete e utilizado como se fosse um tapete. Dentro daquele costume, as barracas eram barracas grandes e dentro da barraca tinha fogueira. Fogueira essa que servia para algumas coisas, para ser tipo um repelente ali dos insetos, para aquecer da noite fria e também para acabar inibindo pequenos animais. Mas uma fogueira dentro da barraca causa alguns furos na barraca. Então eles pegavam esse odre já inútil, já sem utilidade nenhuma, e jogavam em cima da barraca para ficar tampando esses buracos.
E é dentro desse contexto que a fumaça ia subindo e ia pegando então no odre. Agora, olha o interessante depois que a gente sabe um pouco disso. Davi fala o quê? Porém, me sinto como um odre inútil, como uma vasilha inútil, algumas outras traduções. Porém, mesmo assim, não me esqueço dos seus estatutos. Por que Davi fala isso? Dentro desse verso, Davi tinha sido ungido rei de Israel. Mas mesmo assim, Davi estava sofrendo perseguições. Mesmo assim, Davi estava sofrendo problemas. E Davi foi criado para um propósito de alegria, de levar unção, de levar vida, de levar sustento, assim como o odre. Porém, não estava fazendo isso. E ele estava se sentindo inútil. E aqui vem uma lição muito difícil, talvez, para nós. Mas Davi estava passando pela, o que eu costumo dizer, a disciplina do sofrimento. A disciplina da resiliência. Isso de fato não é fácil. Mas a cada momento que você se sente nada, a cada momento que você se sente inútil, você permite que Deus seja tudo em sua vida. A cada momento que nós trabalhamos com isso, é um antídoto. Para quê? Para talvez acharmos que somos autossuficientes. E assim então, dependermos um pouco mais de Deus. A última reflexão sobre o odre é que para que um odre existisse, uma vida sem nenhuma culpa tinha que ser morta. Nós temos essa vida perfeita que foi morta para nós. Para nós mesmos em todos os momentos, os mais terríveis, que nos sentimos inúteis, tendo toda essa disciplina do sofrimento, temos a certeza que tem um Deus que está disposto a ser tudo para nós. Lembre-se, por que Espaço Vida? Porque a tua vida é importante para nós. Porque nós queremos te mostrar quem é a fonte da vida. Por uma coisa, para você ter a vida transformada.